Obrigado por acessar nossos vídeos. Nessa pequena exposição que iremos fazer, falaremos sobre a defesa administrativa contra cobranças tributárias e suas vantagens, uma alternativa pouco explorada pelas empresas. Nesse primeiro quadro, nós indicamos quais seriam, no nosso entendimento, as principais vantagens das defesas administrativas. A primeira delas é que elas não acarretam algum dispêndio, algum desembolso por parte do contribuinte. Ela é uma defesa gratuita. O contribuinte, ao se valer de uma defesa administrativa, não tem que pagar custas, não tem que pagar taxas, não tem que pagar emolumentos. Uma segunda vantagem é que a defesa administrativa, ela acarreta a suspensão da exigibilidade do crédito tributário que está sendo nela discutido. Portanto, o contribuinte fica resguardado de ser cobrado desse crédito tributário por parte do fisco enquanto perdurar a análise da defesa administrativa. Uma terceira vantagem é que a análise dessas defesas administrativas geralmente são feitas por pessoas ou por órgãos que são integrados por pessoas que têm um conhecimento profundo de assuntos relacionados à tributação. Logo, essas pessoas podem se pronunciar com bastante propriedade a respeito das questões que o contribuinte tenha levantado na defesa administrativa. A quarta vantagem é que a defesa administrativa ela não exclui a posterior iniciativa do contribuinte de discutir a cobrança tributária no Poder Judiciário por intermédio de uma ação judicial. O contribuinte, em não sendo exitoso na defesa administrativa, ele pode, portanto, ajuizar uma medida judicial para discutir a cobrança tributária. A quinta vantagem é que a decisão desfavorável que o contribuinte tenha amargado na esfera administrativa, ela não vai vincular o pronunciamento do Poder Judiciário a respeito da cobrança tributária. Ou seja, o Poder Judiciário é livre para decidir como bem entender, muito embora o contribuinte tenha amargado uma derrota na defesa administrativa. A quinta vantagem é que o resultado desfavorável da defesa administrativa, ele não imputa algum ônus extra para o contribuinte. O que ele deve fazer é acatar o crédito tributário, em sendo o caso, e não, como acontece nas decisões judiciais, ter ainda de pagar taxas, custas e honorários de sucumbência. Qual seria, então, a desvantagem da defesa administrativa? É simplesmente a contingência do contribuinte sofrer uma derrota, não ter acolhida aquela defesa administrativa que ele apresentou. Bom, aqui nesse quadro tentamos indicar quais seriam fatos motivadores das defesas administrativas. Ela pode ser apresentada pelo contribuinte estar sofrendo uma cobrança tributária de um tributo qualquer, o IPI, o ICMS, o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, PIS, COFINS, o ISS, etc. Isso geralmente vem estampado, como é comum, o mais comum, por meio de um auto de infração, no caso das contribuições previdenciárias e notificações fiscais de lançamento de débito, como está indicado ali. Pode também provir de um despacho que não acata o pedido de restituição de um tributo pago pelo contribuinte de forma indevida ou pago em excesso. Isso pode vir através de um despacho decisório de uma autoridade administrativa, por exemplo. Decorrente de um pedido de compensação que o contribuinte tomou a iniciativa de fazer para erradicar uma dívida tributária que ele tinha e erradicar justamente com o crédito que ele dispunha para contrapor a essa dívida tributária. A autoridade, entretanto, entende que essa compensação não procedia e rejeita aí a compensação por meio também do despacho decisório de uma decisão. Ela pode também derivar da manifestação do fisco contrária a interesses do contribuinte, de acordo com
uma consulta que ele formulou ao fisco e obteve um pronunciamento contrário àquilo que ele entendia correto. Ela pode ser apresentada também contra uma exclusão do contribuinte de determinado regime fiscal. Por exemplo, uma resolução que exclui o contribuinte do Simples, do regime simplificado de pagamento de impostos, proveniente do indeferimento de um benefício fiscal que o contribuinte tinha a prerrogativa de se ver enquadrado, mas, no entanto, a autoridade administrativa entende que por negar o enquadramento desse contribuinte. Não existe apenas uma defesa. A defesa administrativa, na verdade, é gênero. Existem espécies de defesa administrativa que estão indicadas na legislação e em textos infralegais, como decretos, portarias, instruções normativas, entre outros. Aqui citamos algumas delas. A impugnação e o recurso, que são as mais comuns, conforme indicadas na legislação. O que se chama simplesmente de recurso, de uma forma mais genérica. A manifestação de inconformidade, uma espécie de defesa administrativa que se maneja contra o indeferimento de pedidos de compensação tributária. A reclamação e esses três últimos, os embargos de declaração inominados e o recurso especial, que são recursos manejados em instâncias superiores de julgamento administrativo, como no caso aí o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda. A estrutura da defesa, para se ter uma ideia, uma rápida ideia de em que consiste a defesa, ela deve conter a indicação da autoridade ou órgão a que ela se dirige, a qualificação do contribuinte, a indicação do ato administrativo contra o qual a defesa se insurge, que falamos há pouco, pode ser uma resolução, pode ser um despacho decisório, pode ser um auto de infração, uma notificação fiscal de lançamento de débito. A narrativa dos fatos relacionados ao ato administrativo impugnado na defesa. Quais seriam os acontecimentos que estão relacionados com aqueles atos administrativos que imputam uma cobrança tributária contra o contribuinte? A argumentação que o contribuinte deve fazer contra o ato administrativo, pretendendo convencer a autoridade que examinará essa defesa administrativa a cancelar esse ato administrativo ou a revê-lo de alguma determinada maneira. As provas com as quais o contribuinte demonstra que aquilo que ele está dizendo na defesa procede, isto é, deve ser acatado para efeito de cancelamento ou modificação do ato administrativo. E, finalmente, o pedido, o requerimento de provas e também o requerimento de cancelamento ou de modificação simplesmente do ato administrativo. Importante é que se observe o prazo de apresentação dessa defesa administrativa. A defesa administrativa tem uma oportunidade específica para ser apresentada. Geralmente esse prazo começa a ser contado no dia seguinte ao da ciência do contribuinte a respeito do ato administrativo que imputa a cobrança tributária contra ele. Mas há especificidades na legislação que merecem ser consideradas para efeito de aferir a correta oportunidade de apresentação dessa defesa administrativa. Quais seriam as medidas que cabem ao contribuinte e ao órgão de julgamento administrativo? No que tange ao contribuinte, ele tem que descrever esses fatos de forma bastante habilidosa, porque a descrição que eles fizer dos acontecimentos que estão relacionados com aquela cobrança tributária vincularão esse contribuinte daqui em diante. De parte do órgão julgador, ele tem que fazer a análise de todos esses argumentos, ainda que faça de uma forma englobada, mas tem que analisar esses argumentos todos levantados pelo contribuinte contra a cobrança tributária, tem que avaliar
as matérias de ordem pública, que são aquelas matérias que ele deve considerar independentemente do contribuinte as ter alegado, e tem que considerar outras questões, por exemplo, as questões procedimentais. Se o procedimento de condução do processo administrativo no qual foi feita a cobrança e que foi seguido das defesas, ele vem caminhando de uma forma regular. Por fim, queríamos aqui indicar as etapas da defesa administrativa, já fechando todas aquelas considerações que acabamos de fazer. A primeira delas, a etapa inicial de apresentação da defesa com as provas. Etapa 2, análise da defesa no seu conjunto, a chamada fase decisória. A etapa 3, a fase recursal, na qual o contribuinte tem a chance, ou mesmo o fisco, de colocar sob revisão a decisão administrativa dada a respeito da defesa administrativa que o contribuinte apresentou. E, finalmente, a etapa 4ª, na qual o que se considera é a execução ou o cumprimento da decisão definitiva dada na defesa. Nós agradecemos pela atenção ao nosso vídeo e desejamos que sejam mais manejadas essas defesas administrativas por parte das empresas, se valendo de uma prerrogativa tão importante que a legislação coloca nas mãos dos contribuintes. Muito obrigado.